Depois de mais de 30 anos trabalhando com pequenos negócios, realizando pesquisas empresariais, prestando consultorias, conduzindo mentorias e convivendo diariamente com empresários de pequenas e médias empresas, eu cheguei a uma conclusão. Mas essa conclusão não veio apenas da sala de aula, não veio das pesquisas, dos grupos focais, não veio das consultorias e nem das mentorias. Ela veio da minha própria experiência como empresário. Ao longo da minha vida, fui sócio de pequenas empresas, liderei equipes, convivi diariamente com desafios de contratar, desenvolver e desligar pessoas. Acertei em algumas contratações e errei em muitas outras. Já contratei por indicação, já contratei pelo currículo, já contratei pela experiência. E algumas dessas contratações me custaram caro, muito caro. Não por falta de competência, mas por falta de alinhamento de valores, propósito e forma de enxergar o trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Foi observando os meus próprios erros e os erros de centenas de empresários ao longo dessas 3 décadas que eu cheguei a uma conclusão. Uma conclusão que talvez você nunca tenha ouvido em palestra, curso de gestão ou lido em algum livro de recursos humanos. O processo seletivo de uma pequena empresa não tem nada, quase nada a ver com o processo seletivo de uma grande empresa. Isso mesmo. E a maioria dos empresários não percebe isso. E por causa desse erro, empresas perdem dinheiro, muito dinheiro. Perdem produtividade, perdem energia, perdem clientes e muitas vezes comprometem o próprio crescimento do negócio. Depois desse tempo todo de atuando junto ao universo dos pequenos negócios, observando empresas de perto, eu cheguei a outra conclusão. Muitas pequenas empresas não enfrentam dificuldades porque vendem pouco. Elas enfrentam dificuldades porque contratam errado. E eu não estou falando apenas de contratar alguém sem experiência. Eu estou falando de contratar alguém que não combina com a cultura, com os valores e com a forma de funcionar daquele negócio. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Uma grande empresa, ela possui uma cultura corporativa. A identidade está na marca, ela comercializa essa identidade. Ela está nos processos, ela está nos manuais, nos valores institucionais, corporativos. As pessoas, elas entram e precisam se adaptar, se ajustar a essa cultura. Já a pequena empresa é diferente, é um outro universo. A pequena empresa tem o rosto do dono, tem a cara do dono, tem a voz do dono, a energia do dono, tem os valores do dono. Quando alguém entra numa empresa com 5, 10 ou 15 colaboradores, não está entrando apenas numa organização, numa corporação. Ela está entrando no universo pessoal do empreendedor, do dono. Muitas vezes vai trabalhar lado a lado com ele, vai almoçar com ele, vai resolver problemas com ele, vai representar a empresa diante dos clientes. Por isso, o processo seletivo precisa e deve ser diferente. Existe uma frase que eu aprendi observando empresas e relacionamentos. Os opostos se atraem, mas até a lua de mel acabar. No dia que a lua de mel acaba, afloram-se todos os problemas. No início, tudo parece interessante. As diferenças parecem complementares, mas com o tempo, aquilo que parecia um charme vira atrito. Aquilo que parecia novidade vira conflito. Não é confronto, conflito. E é exatamente isso que acontece em muitas contratações. O empresário se encanta pelo currículo, pela experiência, pela capacidade técnica, mas esquece de observar se existe alinhamento de valores. E quando a convivência diária começa, os conflitos aparecem. Não porque alguém seja uma pessoa ruim, mas porque cada um está caminhando em direções diferentes. Simples assim. Muitos empresários analisam apenas o currículo. Olham diplomas, olham experiência, olham conhecimento técnico e esquecem de analisar uma coisa fundamental: os valores, os princípios, a forma de enxergar o trabalho, forma de tratar as pessoas, forma de resolver conflitos,
forma de reagir emocionalmente, forma de lidar com responsabilidade, porque competência você desenvolve, treinamento você disponibiliza, você oferta, mas valores são muito mais difíceis de mudar. Em uma pequena empresa, o alinhamento de valores costuma ser mais importante do que a habilidade técnica. É isso mesmo que você ouviu. A habilidade pode ser ensinada. O aprendiz sempre trabalha com o mestre. É assim que você desenvolve. O caráter é construído ao longo da vida. E essa diferença faz toda a diferença. O empresário se encanta pelo currículo, pela experiência, pela capacidade técnica, mas eu repito, ele esquece de observar se existe alinhamento de princípios. Veja bem, quando eu falo de princípios, não estou falando de preferências. Não estou falando se um torce para o Flamengo e o outro vai torcer para o Fluminense. Não estou falando se um gosta de sertanejo e o outro gosta de rock. Eu estou falando de princípios mais profundos, princípios éticos, princípios morais, crenças que orientam decisões, valores que aparecem quando ninguém está olhando. Porque em algum momento esse colaborador que você está contratando baseado tão somente no currículo, ele estará sozinho diante de um cliente. Ele estará sozinho diante de um fornecedor. Ele estará sozinho diante de um problema. E naquele momento não será o currículo que vai decidir como ele vai agir. Serão os seus valores, os seus princípios. As empresas não crescem apenas por causa das competências das pessoas. Elas crescem ou fracassam, por causa das decisões que as pessoas tomam quando estão sozinhas. Por isso, o currículo e a competência importam, e muito. Mas uma pequena empresa, e isso é importante, para uma pequena empresa, os valores importam muito mais. E antes de contratar alguém, observe. Veja as redes sociais dela, escute como a pessoa fala, observe como ela trata as outras pessoas, pergunte sobre seus objetivos, pergunte sobre seus sonhos, pergunte o que é que ela valoriza, pergunte o que ela espera da vida, o que faz ela levantar da cama e encarar o dia. Você não está contratando apenas uma mão de obra, você está trazendo alguém para dentro da cultura da sua empresa. E uma contratação errada não gera apenas prejuízo financeiro. Essa contratação errada ela vai afetar o clima, a produtividade, a confiança e a energia de toda a sua equipe. Eu não estou aqui dizendo que todos precisam pensar de forma uniforme, igual. Confronto de ideias pode ser saudável. O que destrói equipes não é a diferença de opinião, não é. É a ausência de valores compartilhados. Por isso, antes de contratar alguém, faça uma pergunta. Essa pessoa apenas executa uma função ou ela consegue caminhar na mesma direção que você e as pessoas que já estão com você? Valores morais, éticos, preferências, tudo isso importa. Porque numa pequena empresa, uma contratação certa vai acelerar o crescimento. Mas uma contratação errada, ela pode diminuir toda a cultura do negócio. E lembre-se, grandes empresas contratam para cargos, pequenas empresas contratam para convivência. E agora eu quero ouvir você. Qual foi a contratação mais acertada da sua empresa? E qual foi a contratação que mais lhe ensinou uma lição? Escreva aqui nos comentários. Eu leio todos eles. E se você conhece algum empresário que está montando equipe ou enfrentando dificuldades com contratação, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com ele, porque talvez você vai evitar um prejuízo que pode custar anos de trabalho. E se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, curta. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo, comportamento humano e decisões que constroem resultados. Porque resultados são consequência das decisões que tomamos todos os dias. E eu quero encerrar com uma frase. Currículo você lê em 5 minutos. Competência você desenvolve em alguns meses.
mais valores. Valores você descobre na convivência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.